Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando com mais uma oração da noite. Apocalipse 7 vezes 7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Na última devocional, nós estudamos a respeito da igreja em Tiatira, uma igreja tolerante, uma igreja onde muitos dos membros pensavam que podia agradar a Deus e ao mundo concomitantemente. Muitos deles pensavam que para vencer Satanás era preciso conhecer as profundezas do inferno. Em outras palavras, eles entendiam que não podiam vencer o pecado sem experimentá-lo profundamente. Na igreja em Tiatira, muitos membros tinham esquecido das palavras de Tiago, capítulo 4, verso 4, onde nós encontramos: infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Hoje eu quero estudar com os irmãos a respeito da carta endereçada a Sardes, a igreja que ficava em Sardes. Uma igreja e uma carta que 100% reprova a igreja. Então nós podemos dizer uma igreja 100% reprovada, ou seja, esta carta só tem censuras, não tem elogios. Podemos dizer que a igreja em Sardes era uma igreja espiritualmente morta. A cidade de Sardes ficava sobre uma grande montanha chamados rochedos íngremes do Vale Hermo, e por isso o nome Sardes. Sardes significa impenetrável, inexpugnável. Então, antigamente, especialmente antes do ano 17 do século I, essa cidade era considerada uma cidade muito importante e eles se orgulhavam de ser, ou achavam que eram invencíveis. Entretanto, no século XVII houve um grande terremoto e a cidade perdeu muito daquela sua imponência. Já no final do primeiro século, por ocasião desta carta, a cidade era uma cidadezinha pequena e sem glória, entretanto extremamente orgulhosa, vivia das glórias do passado. E a igreja, como a cidade, também vivia das glórias do passado. Ou seja, tanto a cidade quanto a igreja sofriam da síndrome do saudosismo. Ou seja, agora realmente não tinha mais nada daquilo, mas se orgulhavam daquilo que tinha sido no passado. Então nós podemos ver aí, capítulo 3, versículos de 1 a 6, nós temos a carta endereçada à igreja em Sardes. Logo de cara, no primeiro versículo, nós temos aí a apresentação do autor. E esta apresentação é a mesma que aparece lá no capítulo 1, no versículo 4, no versículo 16, no versículo 20 e também no capítulo 2, no versículo 1. Aquele que tem a plenitude do Espírito, ou seja, tem a autoridade total, que sonda os corações. Uma igreja morta espiritualmente realmente tinha que receber uma carta daquele que pode reavivá-la. É isso que nós podemos ver. Depois, temos aí a declaração de conhecimento. O texto diz: conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Aparentemente, a igreja em Sardes era uma igreja viva, entretanto, espiritualmente estava morta. O interior é o que conta, conforme nós já aprendemos lá no Sermão da Montanha. Aos olhos dos homens, aquela igreja parecia viva, parecia uma igreja ativa, né? Entretanto, não passou desapercebida aos olhos de Jesus. Aos olhos de Jesus, era uma igreja morta. Depois nós temos, no versículo 2, a palavra de reprovação, né? Diz lá: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Ou seja, no interior faltava sinceridade, faltava
integridade. As obras daquela igreja não tinham lastro no coração. E como Deus vê o coração, de fato, a igreja foi reprovada. É isto que Deus, por exemplo, falou para o profeta Samuel, quando da escolha de Davi. Ele disse lá: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Nós temos e podemos observar nessa igreja alguns problemas bem claros. Primeiro era a inversão de valores, ou seja, a igreja estava mais preocupada com o externo do que com o interno. Ou seja, ela, ao invés de influenciar o mundo, estava sendo influenciada pelo mundo. Ela, de fato, estava mais preocupada com o fazer do que com o ser. E ser, ela estava morta. Segundo problema, nós temos aqui apenas o problema da religiosidade. Era um cristianismo apenas nominal. Eles estavam preocupados só com aparência. Muitas palavras e pouco da palavra. Terceiro problema, a insensibilidade, né? A badalação, a euforia, o corre-corre, o ativismo tinha roubado a sensibilidade da maioria dos membros daquela igreja. Eles não estavam, por exemplo, percebendo que tinham morrido, não estavam sentindo o mau cheiro da podridão espiritual. Quarto problema, a falta de integridade. É o que Jesus disse, né? Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Ou seja, as obras não eram completas, não eram plenas, perfeitas. Deus, então, Jesus está dizendo que elas não passaram no crivo de Deus. Aí nós temos a advertência, versículos 2 e no versículo 3. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, lembra-te do que vocês já receberam, dê ouvidos, guarda-te e arrependa-te. Então, na igreja de Sardes, apesar da morte espiritual, mesmo em meio a muita sujeira, alguns ainda eram íntegros, eram dignos, né? E por isso ainda havia esperança. E por isso Jesus faz aqui três exigências. Primeiro, eles tinham que vigiar e trabalhar, né? Segundo, eles tinham que se lembrar dos primeiros ensinamentos e voltar a eles. E terceiro, tinha que se arrepender. Ou seja, o único e indispensável caminho para todos era que eles se arrependessem verdadeiramente. Na realidade, basicamente, a igreja em Sardes sofria de duas doenças. Primeiro, a doença de amnésia, ou seja, sofria de um problema de memória espiritual, não conseguiam lembrar dos ensinamentos verdadeiros do passado. E segundo, uma igreja desleixada, ou seja, descaso. Muitos lá desprezaram o alto padrão divino. E por fim, nós temos aí a exortação e a promessa, versículo 5, e costumeiramente, conforme todas as outras cartas, o encerramento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na realidade, essa carta nos ensina algumas lições muito sérias e que nós precisamos destacá-las. A primeira, é possível, sim, infelizmente ter o nome no hall de membros da igreja e não ter o nome no livro da vida. Segundo, quem tem o nome no livro da vida, de maneira alguma esse nome será apagado. Terceiro, é possível fazer obras que agradam os homens, mas não agradam a Deus. Quarto, é possível ter uma experiência externa de piedade e o coração longe de Deus, um caráter não transformado. E por último, é possível fazer a obra dos vivos estando morto. Ou seja, é possível sim cultuar sem adorar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos agradar a Deus de coração, com sinceridade de coração. Possamos ser vivos espiritualmente. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.